favor, abra a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo de número 12, tá bom? Atos, capítulo de número 12, nós vamos ler aí. Eu vou ler do versículo 1 e até o 4, daqui a pouco eu volto lá pro versículo 7, eu vou dar uma puladinha aí, daqui a pouco eu volto. Vai aí. Capítulo 12 do livro de Atos, versículo 1 diz assim: Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Note que ele já tinha matado Tiago. Qual foi o motivo? Porque eles estavam perturbando a paz deles. Eles achavam, Herodes sabia que ele pensou, com a morte de Jesus vai cessar a pregação. Pelo contrário, com a morte de Jesus, aumentou-se mais ainda a intensidade da pregação do evangelho. E ele, com muita raiva, mandou matar Tiago, o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo a ser morto foi Tiago, e Pedro ficou preso. Ele estava guardando Pedro para que pudesse matar depois da Páscoa ali, para que não tivesse nenhum tipo de problema. E a Bíblia diz aí que, olha aí o versículo 6, pastora pulou o 7, pulou o 5, pulei de propósito. Vou para o 6 agora, versículo 6. Depois eu volto lá para o 5, que nós vamos encerrar no 5. E quando Herodes estava para o fazer, comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Eu estava meditando nessa mensagem, Deus me deu essa palavra, na verdade, ontem à noite. Eu estava orando antes de dormir, e ali na minha oração, eu comecei a orar e Deus falou comigo sobre isso. E quando eu levantei hoje, eu fiz as minhas coisas aqui, aí peguei a Bíblia e fiquei dizendo, Deus, o Senhor falou comigo ontem. E aí Deus me lembrou. Eu falei com você em relação a Pedro. Note que Pedro, mesmo passando por essa aflição, Tiago já estava morto, ele era o próximo da lista a morrer. Ele sabia que o fim dele já estava próximo. Ainda assim, ele teve capacidade, gente, de dormir. Ele não teve a preocupação de pensar, poxa, vão me pegar. Ele não. Eu estava até conversando com Késia hoje pela manhã e meditando nisso. E eu não sei se vocês lembram, mas a Bíblia fala lá em Atos, capítulo de número 16, que o Silas e Paulo e Silas, quando foram pegos, quando expulsou aquele demônio daquela jovem que tinha um espírito adivinho, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Pedro não estava orando, Pedro não estava louvando, Pedro estava dormindo. Eu não sei se o que levou Pedro a dormir foi um excesso de confiança. No coração dele havia uma certeza de que Deus cumpriria a palavra na vida dele, não permitiria que ele morresse. Porque lembra que Jesus disse a ele, Pedro, sobre você eu edifiquei a minha igreja, ou seja, você vai ficar como líder, você vai ficar como responsável aí da pregação do evangelho, de espalhar o evangelho. Eu não sei se era esse pensamento, ou então se Pedro dormiu, porque já tinha dado o caso por encerrado. Às vezes você também está nessa situação. Está orando por alguém que está dormindo, por quê? Porque acha que pro caso dele não tem mais jeito. Ou então acha que tá tudo bem, que ninguém precisa orar por ele porque ele faz tudo o que ele faz porque ele quer fazer. Ele não tem essa preocupação em relação até mesmo à própria salvação dele. Ele não sabe, eu falo assim, um parente, um ente querido nosso que nós estamos orando, às vezes essa pessoa fica tão achando que aquilo que ele faz é o que é certo, que por mais que você ore, ele espiritualmente está dormindo. É por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dormes e saia dentre os mortos.
nós sabemos que quem dorme é como se estivesse morto. Por quê? Porque está fora do natural. As coisas acontecem em volta dele e ele não vai perceber. E espiritualmente você tem que tomar cuidado para essa pessoa que está dormindo não seja você. Porque quando é que eu, como cristão, durmo? Quando eu me acomodo, quando eu deixo de orar, quando eu paro de orar. Lembre que lá em Tessalonicenses a Bíblia diz: orai sem cessar. O maior exemplo de perseverança, não sei se vocês já viram também, é aquela passagem lá de Lucas, quando Jesus fala a mulher viúva, que estava na porta do juiz ali. É tanto que o próprio Jesus disse: se porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará ainda fé na terra, né? Imagine se ele sendo iníquo, sendo um homem perverso, parou para atender aquela mulher, como Deus não vai atender você como servo que ora? Mas para Deus atender você, para Deus responder as suas orações, você precisa orar sem cessar. Orar sem esmorecer. Pedro estava dormindo. Aí, o que a Bíblia fala no versículo 7? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo, você pode observar que o anjo vem, toca no lado de Pedro, tipo aqui assim. Pedro desperta e Pedro deve abrir os olhos ali. Ele fala o quê? Olha aí de novo o versículo 7. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. O sono de Pedro foi tão profundo que ele não viu, irmãos. Ele não percebeu. Ele só acordou porque o anjo tocou nele. Porque o anjo foi ali, e deu uma cutucada nele para ele acordar. E o anjo disse: desperta. Ou seja, Pedro estava de fato, é como eu digo a você, biblicamente falando, ele pode ter pensado que não aconteceria nada de ruim, ou ele pode ter pensado que para ele já era o fim. E o desânimo foi tão grande que ele acabou adormecendo. Note a diferença dele para Paulo e Silas, que mesmo depois de tantos açoites, perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles louvavam e oravam ao Senhor. Então, ele vai ali, né, toca e diz assim: desperta, e arrancou ali dele aquelas cadeias, e diz a Bíblia que ele, de repente, né, o de repente de Deus. Para nós vivermos o de repente de Deus, o que vem a ser de repente? Algo inesperado. Algo que acontece de surpresa. Algo que acontece tipo um imprevisto. Você não estava esperando e aconteceu. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que está grávida, ela espera que esse filho nasça com quantos meses? Depois dos 9 meses. E chega no 6º mês, ela começa a ter contração e vai para o hospital. E aí o médico diz: você vai ter o seu bebê. É algo que, de repente, é algo inesperado. É algo que aconteceu de surpresa. Então, Pedro, a Bíblia diz que de repente o anjo do Senhor apareceu. Mas uma coisa nós vamos entender pela palavra: nada na vida do cristão acontece por acaso. Nada acontece por acontecer. Não sei se vocês já viram aquela frase que diz assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, nós não vivemos pelo acaso, nós vivemos pelos propósitos e pelos planos de Deus. Sabe por que esse de repente aconteceu? Porque o versículo 5 estava sendo colocado em prática. Olha aí o versículo 5, 12, né? Atos 12, versículo 5 agora. Pedro, pois, era guardado na prisão. Se você tiver sua Bíblia aberta aí, você vai ler comigo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. O que foi que moveu o de repente de Deus? O que foi que trouxe, o que foi que fez aquele anjo vir e libertar o Pedro? A oração contínua da igreja. Você é a igreja do Senhor, você é uma serva, um servo do Senhor.
Você é aquele ou aquela que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus separou. Você foi aquele que Deus, dentre todos os seus, foi aquele que Deus apontou e disse, esse aí vai me servir. Então nunca se ache incapaz, como o Jeremias disse, eu não passo de uma criança. E o Senhor diz, não diga que eu não passo de uma criança, porque eu te escolhi antes mesmo de você nascer, desde o ventre da sua mãe. Não pense que você é o pior da casa do seu pai, porque Davi era escondido, estava lá no meio das malhadas, no meio das montanhas com as ovelhas, e foi lá que Deus o viu. Então Deus olhou e viu você. E por ter visto você, Ele te escolheu. Então, como Ele lhe escolheu, o que é que Ele quer que você faça? Que você cruze os braços, que você dê o caso por encerrado, que dê o caso por perdido? Eu tenho certeza que não é isso que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça é que você faça a Ele o que? Ore continuamente a Ele. É como a Bíblia diz, orai sem cessar. A própria palavra nos ensina lá no livro de Tiago que muito podem seus efeitos a oração de um justo. Se você orar, com certeza os grilhões vão cair por terra e Deus vai despertar aquele que está dormindo espiritualmente. E quando Ele despertar, vai haver libertação. Quando Ele despertar, vai haver cura. Quando Ele despertar, vai haver restauração. Porque o de repente de Deus só acontece na vida daquele que ora sem cessar. Aquele que ora sem esmurecer. Aquele que ora continuamente. Ou seja, aquele que ora o tempo todo. Orai o tempo todo. É tanto que a própria Bíblia nos diz. Não andeis ansiosos por nada. Antes, pela ação de graças, pelas suas orações, pelas suas súplicas e ações de graças, leve as suas necessidades a quem? A Deus. Aí você para e pensa, em vez de eu reclamar, em vez de eu murmurar, eu vou orar. Eu vou orar, colocar aquele problema diante de Deus e dali em diante eu vou agir. De que forma? Eu vou dar graças a Deus, eu vou glorificar a Deus ao invés de reclamar. Toda vez que vier o problema, toda vez que eu me lembrar que aquele problema ainda existe, eu vou dizer, louvado seja Deus, que ouve a minha oração. Muito podem seus efeitos a oração de um justo. Deus ouviu a oração da igreja? Sim. E o que Ele fez por meio dessa oração? Ele enviou um anjo que libertou a Pedro daquela prisão. Havia 16 soldados e nenhum deles puderam impedir o agir de Deus na vida de Pedro. Era uma prisão de muita segurança, mas ainda assim o anjo veio e libertou a Pedro. Despertou o primeiro, né? Você viu que a Bíblia diz que ele acende a luz, resplandece a luz ali, porque a luz teve que resplandecer, porque havia trevas naquele lugar. Então vai resplandecer na vida do seu familiar a luz. Que luz é essa? O Evangelho, a revelação, o entendimento. E por meio dessa luz, por meio desse entendimento, por meio dessa revelação, Deus vai despertar a pessoa por quem você está orando. Mas esse de repente de Deus só é possível na vida daquele que ora sem cessar. Na vida daquele que ora sem esmurecer. Na vida daquele que ora sem olhar atrás. Você quer a vitória, você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? O segredo é orar. É por isso que eu vou colocar, assim que terminar, vou colocar a capinha aqui do nosso vídeo. Vamos orar. E eu convido vocês agora a unir a sua fé à minha para fazermos uma oração. Eu não sei quais são os grilhões que ainda está segurando o seu casamento, a sua saúde, as suas finanças, os seus filhos, mas eu convido vocês agora a se unir a mim em oração e juntos vamos quebrar todas as maldições, vamos desfazer todo o laço maligno e vamos determinar que haja libertação, que haja cura, que haja milagre, em nome de Jesus. Amém, irmã Antônia? Vamos orar, vamos falar com Deus. Bendito Deus e glorioso Pai, entramos na Tua presença neste momento e Te apresentamos, meu Deus, a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela revelação que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por ter estado conosco até esse momento.
Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, as nossas murmurações. E perdoa, Senhor, se nós fomos pessoas tão difíceis de crer ao ponto de impedir o impossível, seja o de repente do Senhor acontecer em nossas vidas. Nossos familiares precisam da nossa fé. Nossos familiares precisam da nossa confiança em Ti. Nossos familiares precisam que estejamos, ó Pai, firme e inabalável diante da Tua presença. Vamos usar a autoridade que há no Seu nome e vamos determinar agora a quebra de toda a maldição. Eu digo a você, espírito do diabo, demônio, você que está agindo na vida sentimental, você que está agindo na vida financeira, você que está agindo na saúde dessa pessoa, colocando essas enfermidades, esses nódulos, esses caroços, esse mal na mente, esse mal no corpo, essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, essa paralisia facial, esse mal que veio na vida dessa pessoa, eu vou me levantar agora em nome de Jesus contra toda ação maligna. E eu digo a você, espírito do diabo, pegue agora o seu mal, pegue agora tudo que é seu e em nome de Jesus saia, vá embora, desapareça para nunca mais voltar. O poder de Deus vem agora, alcance, meu Deus, o teu povo, os teus servos, as tuas servas e se faça presente dia após dia. Que assim como Pedro, Senhor, foi liberto por causa da contínua oração da igreja, que as tuas servas, que os teus servos aqui não cessem de orar, para que o de repente do Senhor também venha e alcance a cada um deles, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a todos em tuas mãos e os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que você possa colocar a palavra de Deus em prática. Pai do Senhor, irmã Xênia, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho, ative e coloque sempre nos comentários o seu pedido de oração. Estou com você aqui toda segunda, terça e quinta-feira, sempre a partir das 16 horas. Quando há um contratempo como houve hoje, eu entro um pouquinho mais tarde, mas eu entro, trazendo a palavra do Senhor para você. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Deus guarde, livre e proteja todos vocês, em nome de Jesus. Se Deus quiser e permitir, segunda-feira eu volto com vocês a partir das 16 horas, tá bom? Beijos no coração, tchau, tchau, até a próxima, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã.